Olá pessoal, neste vídeo estarei resolvendo alguns exercícios referente ao descrito 8. Resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos, soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares. Então, olha, a questão de número 1 diz assim: um arquiteto deseja construir um mosaico de ladrilhos. Ele escolheu um modelo de ladrilho com o formato de um pentágono regular. Porém, devido à medida dos ângulos internos desse polígono, ele precisou de ladrilhos de outros formatos para compor esse mosaico. A medida do ângulo interno do ladrilho de formato pentagonal regular é. Então, pessoal, é o seguinte: o pentágono, para saber calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, basta você pegar 180 graus e multiplicar por 2 unidades a menos correspondente ao número de lados. Tipo assim, o pentágono, ele tem 5 lados. Então, eu multiplico 180 vezes 3. Se fosse um hexágono, 180 vezes 4. E assim por diante. É só multiplicar 180 graus vezes 2 unidades a menos da quantidade de lados do polígono. 180 graus vezes 3 vai dar 540 graus. Aí ele quer saber a medida do ângulo interno do ladrilho. A medida do ângulo interno do ladrilho, que tem o formato pentagonal, vai ser 540 graus dividido por 5, que é a quantidade de lados, certo? Dividindo 540 por 5, vai dar 108 graus. Esse é o resultado final. Questão de número 2. A questão 2 diz assim: Mário desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Então, tá aqui. Qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Então, basta identificar qual deles é o hexágono. O hexágono é aquele que possui 6 lados e, consequentemente, 6 ângulos. Para saber a medida de cada um desses ângulos aqui, gente, ó, sabendo que a soma dos ângulos internos dele é 720 graus, para você descobrir o valor de cada ângulo, basta você pegar 720 e dividir por 6, ó. 6 ângulos aqui, ó. 720 graus dividido por 6, que corresponde ao número de lados. 720 dividido por 6 vai dar 120 graus, certo? Então, o ângulo aí é de 120 graus. A questão de número 3 diz assim: Carla desenhou um polígono regular de 8 lados. Qual é a soma dos ângulos internos do octógono regular? Então, olha, o octógono possui 8 lados, como eu falei para vocês. Para saber a soma dos ângulos internos, basta multiplicar 180 graus vezes 2 unidades a menos do número de lados. Se o octógono tem 8 lados, você vai multiplicar 180 vezes 6. Multiplicando 680 vezes 6, vai dar 1080, certo? 1080 graus corresponde aí à soma de todos esses ângulozinhos aqui, ó. Beleza? A questão de número 4, diz assim: Renata construiu todas as diagonais de um octógono regular. O número de diagonais presentes no octógono é. Então, para saber, gente, a quantidade total de diagonais de um polígono, tem essa formulazinha aqui, ó, que ajuda bastante na hora de encontrar esse total, que é essa daqui: N vezes
n menos 3 dividido por 2, em que n é o número de lados, certo? Então, aqui, ó, basta fazer a substituição. Para saber o total de diagonais, então, ela vai ficar assim, ó. N vai ser o número de lados, o octógono, ele tem 8 lados, então, fica 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Então, o total de diagonais vai ficar 8 vezes 5 dividido por 2, que vai ficar 40 dividido por 2, que vai dar 20 diagonais, certo? Então, é só lembrar. Divide o número de lados, subtrai o número de lados por 3, multiplica pelo número de lados e divide por 2. Subtrai 3, multiplica pelo número de lados e divide por 2. A questão 5. A figura abaixo representa uma embalagem de pizza que tem a forma de um octógono regular. Nessa embalagem, qual é a medida do ângulo alfa? Então, pessoal, primeiro você precisa saber qual é a soma dos ângulos internos do octógono. Como eu falei para vocês, que para descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, basta você pegar 180 graus e multiplicar por 2 unidades a menos referente ao número de lados. 180 vezes 6. Que aí, multiplicando, vai dar 1080 graus. Aí, para saber o valor de cada um desses ângulos aqui, ó, que chega no ângulo alfa, é só pegar 1080 e dividir pelo número de lados. Então, aqui vai ficar 1, para 10 sobra 2, para 28 sobra 4, baixa o 0, fica 40. Então, aqui, 5 vezes 8, 40, sobra nada. Então, ou seja, o ângulo interno aqui é de 135 graus. Vamos lá para a questão de número 6. O pentágono representado abaixo, ele é regular, ou seja, quando eu digo que um polígono é regular, todos os lados ele tem a mesma medida. O valor do ângulo x é... Para saber o valor do ângulo x, eu tenho que saber quanto vale esse ângulo de dentro aqui, ó. Por quê? Porque juntando o valor de x com o ângulo interno, o externo com o interno, aqui eu tenho um ângulo raso. E o ângulo raso, ele mede 180 graus. Ou seja, somando o ângulo interno com o externo, eu tenho 180 graus. E como eu faço para descobrir esse ângulo interno? Pelo cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono. Que você encontra multiplicando, né, 180 graus por 2 unidades a menos referente ao número de lados. Então, são 5 lados, multiplica por 3, que aí vai dar 540 graus a soma de todos os ângulos. Para descobrir o valor de cada ângulo, basta você pegar 540 e dividir pelo número de lados, que é 5. 540 dividido por 5 vai dar 108 graus. 108 graus. Gente, observa que esse número aparece aqui, ó. Vocês têm que tomar muito cuidado para não cair nas famosas pegadinhas, né, que o pessoal fala. Que, na verdade, nós chamamos isso aqui de distratores. Que é para saber se você realmente respondeu a pergunta do problema. Ele quer saber o ângulo x, ele não quer saber o ângulo interno. Então, para saber esse valor, é o que falta para 180, ou seja, 180 menos 108 vai dar 72 graus. Isso é o que ele quer, e não o 108, certo? O 108 foi só para descobrir o valor do ângulo externo, beleza? Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês, espero que tenham compreendido.